O RMS Titanic, uma maravilha da sua época, personificava o auge da construção naval e do luxo. Construído no início do século XX, o Titanic era o maior navio de passageiros do mundo na época de sua conclusão. Ele foi projetado para ser o epítome da opulência e da segurança, um verdadeiro símbolo do progresso humano e da inovação tecnológica. A White Star Line não poupou despesas na sua construção, com o objetivo de criar o navio maior e mais opulento que alguma vez singraria os mares. A empresa investiu milhões de dólares na construção do Titanic, empregando os melhores engenheiros e artesãos da época. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para garantir que o Titanic fosse um navio sem igual. O tamanho do Titanic era impressionante, medindo 269 metros de comprimento e ostentando uma arqueação bruta de mais de 46 mil toneladas. Para se ter uma ideia, isso é quase o comprimento de 3 campos de futebol. Sua construção envolveu milhares de trabalhadores e levou mais de 2 anos para ser concluída. Este palácio flutuante podia acomodar mais de 2.200 passageiros e tripulantes. As acomodações variavam desde luxuosas suítes de primeira classe até cabines mais modestas de terceira classe, mas todas eram projetadas para oferecer o máximo de conforto possível. Os interiores do Titanic eram um testemunho da elegância e extravagância eduardianas. Os salões de jantar, lounges e outras áreas comuns eram decorados com os melhores materiais, incluindo madeiras exóticas, mármores e tapeçarias finas. Cada espaço foi projetado para impressionar e proporcionar uma experiência de viagem inigualável. Os passageiros da primeira classe desfrutavam de acomodações luxuosas, incluindo suítes privadas, uma grande escadaria, uma piscina, um ginásio e até uma pista de squash. Essas comodidades eram raras até mesmo nos melhores hotéis da época, tornando o Titanic um verdadeiro hotel flutuante. O navio estava equipado com a mais recente tecnologia, incluindo iluminação elétrica, um sistema telefônico e um telégrafo sem fios que permitia a comunicação com terra. Essas inovações tecnológicas eram vistas como o auge da modernidade e contribuíam para a sensação de segurança e conforto a bordo. O Titanic era verdadeiramente um navio de sonhos, representando o espírito de progresso e engenho humano. Ele era visto como um símbolo de tudo o que a humanidade poderia alcançar com determinação e inovação. Sua viagem inaugural foi um evento grandioso, acompanhado de grande entusiasmo e expectativa. No entanto, por baixo da superfície de grandeza e opulência, escondia-se uma falha fatal. A confiança excessiva na tecnologia e na engenharia levou a uma subestimação dos riscos naturais. A crença de que o Titanic era inafundável acabou por ser uma ilusão trágica. Os projetistas do Titanic, confiantes nos recursos avançados de segurança do navio, subestimaram o poder da natureza. Eles acreditavam que as barreiras de compartimentos estanques seriam suficientes para evitar qualquer desastre, mas não previram a magnitude do impacto de um iceberg. O navio transportava apenas botes salva-vidas suficientes para metade dos seus passageiros e tripulação, uma decisão que teria consequências catastróficas. Essa falta de preparação adequada para uma emergência foi um dos fatores que contribuíram para a tragédia que se desenrolaria na noite de 14 de abril de 1912. A 10 de abril de 1912, o RMS Titanic embarcou na sua viagem inaugural de Southampton, Inglaterra, com destino a Nova York. A excitação pairava no ar enquanto os passageiros embarcavam no magnífico navio, ansiosos por experimentar o auge das viagens de luxo. A atmosfera era eletrizante com antecipação, uma mistura de esperança, entusiasmo e sonhos de novos começos. O Titanic fez a sua primeira paragem em Cherbourg, França, onde embarcou passageiros e correio adicionais. De lá, o navio continuou para Queenstown, agora Cobh, Irlanda, o seu último porto de escala antes de partir através da vasta extensão do Oceano Atlântico. À medida que a costa irlandesa desaparecia ao longe, o Titanic navegava para o oeste, levando consigo as esperanças e os sonhos dos seus passageiros. A viagem começou sem problemas, com mar calmo e céu limpo. Os passageiros instalaram-se no seu novo ambiente,
desfrutando das muitas comodidades do navio e da camaradagem dos seus companheiros de viagem. A tripulação do Titanic, liderada pelo capitão Edward Smith, trabalhou diligentemente para garantir o conforto e a segurança de todos a bordo. Enquanto o Titanic navegava para oeste, a atmosfera a bordo continuava a ser de excitação e expectativa. Os passageiros, muitos dos quais eram ricos e famosos, desfrutavam das luxuosas comodidades do navio. Eles socializavam nos elegantes salões de jantar, passeavam pelos amplos conveses e apreciavam a sensação de estar a bordo do maior e mais luxuoso navio já construído. Passageiros e tripulação desconheciam o perigo que espreitava sob a superfície do aparentemente tranquilo Atlântico. A tripulação estava ocupada com suas tarefas diárias, garantindo que tudo funcionasse perfeitamente. Os passageiros, por sua vez, estavam imersos em suas atividades, alheios ao fato de que estavam navegando em uma rota repleta de icebergs. A noite de 14 de abril de 1912 amanheceu límpida e fria, com um mar calmo e um céu estrelado. A tranquilidade da noite era enganadora, pois escondia os perigos que se aproximavam. O mar calmo refletia as estrelas, criando uma ilusão de segurança. No entanto, essa calma era um prenúncio do desastre iminente. No entanto, a falta de vento criou um fenômeno conhecido como mar espelhado, o que dificultou a localização de icebergs. Sem ondas para quebrar contra os icebergs, eles se tornaram quase invisíveis até estarem muito próximos. Isso aumentou significativamente o risco de colisão, pois os vigias tinham dificuldade em avistar os perigos à frente. Apesar de ter recebido vários avisos de gelo de outros navios, o Titanic manteve a sua velocidade e curso. Os operadores de rádio estavam ocupados transmitindo mensagens pessoais dos passageiros, e os avisos de gelo foram em grande parte ignorados ou subestimados. A confiança na invencibilidade do Titanic levou a uma falsa sensação de segurança. Às 23h40, o vigia Frederick Fleet avistou um enorme iceberg diretamente na rota do navio. Ele estava no Ninho de Corvo, uma posição elevada que oferecia uma visão clara do horizonte. A visão do iceberg foi um choque, pois ele sabia que o tempo para evitar a colisão era extremamente limitado. Fleet tocou o sino de aviso 3 vezes e telefonou para a ponte gritando: "Iceberg, mesmo à frente!" Sua voz estava cheia de urgência, pois ele entendia a gravidade da situação. O som do sino ecoou pelo navio, alertando a tripulação para o perigo iminente. O primeiro oficial Murdoch ordenou que o navio virasse a este bordo e que os motores invertessem, mas era tarde demais. A resposta rápida da tripulação não foi suficiente para evitar a colisão. O enorme navio não conseguiu mudar de direção a tempo, e o impacto com o iceberg era inevitável. O Titanic, incapaz de evitar a massa de gelo iminente, raspou o iceberg ao longo do seu lado de estibordo. O som do impacto foi assustador, reverberando por todo o navio. Os passageiros sentiram um tremor, mas muitos não perceberam imediatamente a gravidade da situação. O impacto, embora aparentemente superficial, abriu uma série de fendas abaixo da linha de água, inundando 6 dos compartimentos dianteiros do navio. A água começou a entrar rapidamente, e a tripulação logo percebeu que o navio estava condenado. O Titanic, que havia sido anunciado como inafundável, estava agora à mercê do mar. O aparentemente invencível Titanic, outrora um símbolo do engenho humano, estava agora à mercê do mar implacável. A tragédia que se desenrolava era um lembrete sombrio da vulnerabilidade humana diante das forças da natureza. O destino do Titanic estava selado e a história nunca mais seria a mesma. O impacto da colisão foi sentido em todo o navio, mas a verdadeira gravidade da situação não foi imediatamente aparente para muitos passageiros. No início, muitos pensaram que o navio, com sua reputação de ser inafundável, poderia facilmente suportar o impacto. A noite estava calma, e a maioria dos passageiros estava relaxando ou dormindo em suas cabines, sem perceber o que estava por vir. Alguns descartaram-no como um tremor menor ou um som de raspagem. Para muitos parecia apenas um pequeno inconveniente, algo que não justificava a preocupação. As conversas continuaram, e alguns até fizeram piadas sobre o incidente, sem saber que o destino do Titanic estava selado. No entanto, à medida que o navio começou a inclinar-se para a frente, e a água se infiltrou nos convéses inferiores,
A consciência de que o Titanic estava em perigo surgiu lentamente para aqueles a bordo. A água gelada do Atlântico começou a invadir os compartimentos inferiores, e a inclinação do navio tornou-se mais perceptível. A tripulação começou a perceber a gravidade da situação e a urgência de agir rapidamente. A confusão e o medo espalharam-se pelo navio, enquanto os membros da tripulação lutavam para avaliar os danos e tranquilizar os passageiros cada vez mais ansiosos. As pessoas começaram a correr pelos corredores, procurando informações e tentando entender a gravidade da situação. A tripulação, embora treinada, enfrentava um desafio sem precedentes e lutava para manter a calma e a ordem. O capitão Smith, percebendo a gravidade da situação, ordenou que fosse enviado um pedido de socorro e que os botes salva-vidas fossem preparados. Ele sabia que cada minuto contava e que a ajuda precisava chegar o mais rápido possível. As mensagens de socorro foram enviadas para os navios próximos, na esperança de que alguém pudesse chegar a tempo para ajudar. No entanto, os botes salva-vidas do Titanic, projetados para acomodar pouco mais de metade dos que estavam a bordo, eram lamentavelmente inadequados para o desastre que se desenrolava. A tripulação enfrentava a difícil tarefa de decidir quem teria a chance de sobreviver e quem ficaria para trás. A falta de botes salva-vidas suficientes tornou a situação ainda mais desesperadora. O processo de evacuação foi caótico e desorganizado, dificultado pela falta de instruções claras e pela escassez de botes salva-vidas. Muitos passageiros não sabiam para onde ir ou o que fazer, e a tripulação lutava para manter a ordem em meio ao caos. A situação era agravada pelo fato de que muitos não acreditavam que o navio realmente afundaria. Muitos passageiros, relutantes em acreditar na gravidade da situação ou agarrados à esperança de resgate, demoraram a responder às ordens de evacuação. Alguns se recusavam a deixar o conforto de suas cabines, enquanto outros esperavam por notícias de amigos e familiares. A hesitação e a incredulidade contribuíram para a lentidão do processo de evacuação. À medida que o Titanic continuava a afundar-se nas águas geladas, a consciência de que nem todos sobreviveriam começou a instalar-se. O desespero tomou conta de muitos, e a realidade da tragédia iminente tornou-se inegável. As últimas horas do Titanic foram marcadas por cenas de coragem, desespero e sacrifício, enquanto os passageiros e a tripulação enfrentavam seu destino final.